A Rússia está ficando desesperada na frente dos tanques. Isso é conhecido há mais de um ano, já que as forças da Ucrânia fazem o presidente Vladimir Putin queimar seus estoques de tanques. Mesmo com as medidas de proteção usadas pela Rússia em suas unidades mecanizadas, as gaiolas de revestimento falharam. Nem todas as outras formas de armadura que a Rússia inventou para parar os drones e mísseis anti-tanque da Ucrânia funcionaram. Mas agora a Rússia se inspirou em uma fonte inesperada. Está construindo tanques especiais porco-espinho para parar os ataques da Ucrânia. Há apenas um problema: o novo tanque porco-espinho da Rússia é completamente inútil. A Ucrânia provou isso ao eliminar um deles facilmente. As origens do tanque porco-espinho podem ser rastreadas por quase 2 anos. Foi por volta do meio de 2023 que os primeiros relatórios começaram a surgir de que a Rússia estava experimentando maneiras de proteger seus tanques contra os mísseis e drones da Ucrânia. Esses experimentos resultaram no que passou a ser conhecido como gaiolas de coque, muitas vezes armaduras rudimentares e improvisadas, adicionado aos tanques da Rússia como uma camada extra de proteção contra as armas da Ucrânia. A Rússia nunca padronizou a produção dessas gaiolas de coque, resultando em muitas filmagens de tanques conduzidos com uma armadura improvisada, aparentemente montada com peças aleatórias encontradas pelos operadores. A Ucrânia zombou da alegada inovação russa. Esses veículos recém-blindados receberam o nome insultuoso de tanques tartaruga e acabaram se mostrando tão eficazes quanto se poderia esperar. Esses animais de movimento lento para estar em uma luta, a Ucrânia simplesmente começou a mirar esses tanques tartaruga com seus drones. Em pouco tempo, ficou claro para Putin que sua solução improvisada não iria funcionar. Os tanques russos ainda estavam sendo destruídos em quantidades sem precedentes, exigindo uma revisão das estratégias para encontrar uma solução. Essa solução pareceu surgir no final de 2024. Foi quando surgiram as primeiras imagens de uma nova e extremamente incomum forma de armadura que a Rússia começou a colocar em seus veículos blindados e tanques. A armadura mesclava antigas gaiolas de coque com uma grande variedade de espinhos no topo. Os tanques tartaruga viraram tanques porco-espinho, e Putin achou que encontrou uma solução para o problema da destruição de tanques. Em teoria, ele tinha. O problema com as gaiolas Cope da Rússia era que elas forneciam alguma proteção contra explosivos de carga única. Mas não podiam fazer nada sobre as ogivas penetradoras mais modernas, como o míssil Javelin, que a Ucrânia estava usando. Adicionar espinhos a essas gaiolas deveria resolver o problema. Como o Daily Rap afirmou em agosto, os espinhos adicionados às gaiolas Cope forneceram uma camada extra de defesa contra ogivas em tandem. A teoria era simples. Uma ogiva em tandem atingiria primeiro os espinhos, levando à detonação do penetrador da ogiva mais cedo do que deveria. Supondo que a estrutura de porco-espinho sobrevivesse a essa detonação inicial, a gaiola de coque se combinaria com os espinhos para também absorver o impacto da explosão secundária que normalmente ocorreria dentro do tanque. A armadura improvisada seria destruída, mas o tanque e seus operadores poderiam sobreviver para lutar novamente. Mesmo sem proteção contra mísseis anti-tanque avançados ucranianos, o porco-espinho ainda seria ideal para lidar com os drones First Person View da Ucrânia. Esses drones ganharam reputação de serem matadores de tanques durante a guerra na Ucrânia. Usando um drone First Person View, um operador ucraniano pode navegar um veículo aéreo não tripulado bem acima de um tanque, expondo a torre do veículo, que é fraca e muitas vezes mal blindada. O drone First Person View estará carregando uma carga explosiva, que ele solta em cima do tanque para eliminar a torre e, em muitos casos, tornar o tanque inútil. Os tanques porco-espinho russos deveriam evitar isso. Os espinhos fariam a bomba do drone explodir cedo, deixando o tanque ileso, ou desviariam o explosivo completamente do tanque. No entanto, sacrifícios têm que ser feitos para acomodar uma gaiola de porco-espinho. Por exemplo, a tripulação do tanque perde muito da consciência situacional. Isso é óbvio para quem viu as enormes gaiolas de porco-espinho sobre um dos tanques russos.
Essas gaiolas são tão grandes que obscurecem os periscópios e câmeras que um operador normalmente usa para ver fora do seu tanque. Os tanques russos não estão necessariamente às cegas, mas a deterioração e clareza visual causadas pelas gaiolas significa que o motorista basicamente só vê à frente, sem ideia das ameaças que podem vir de trás ou dos lados do veículo. O peso também é um problema. As gaiolas de porco-espinho são grandes e normalmente feitas de metal pesado. É provável que até os menores exemplos ultrapassem facilmente a marca de 500. Com defesas de porco-espinho maiores e mais protetoras, tendo o potencial de pesar 1 tonelada ou mais. Pense no que isso faz. Para a manobrabilidade de um tanque já lento, o tanque tem que diminuir para um rastejar para se mover para a frente com uma gaiola de porco-espinho acoplada. O círculo de viragem acaba sendo enorme, exigindo mais combustível do que o normal para alcançar um alvo. E isso tudo sem levar em conta a chance aumentada de falhas mecânicas ocorrerem no tanque devido ao peso extra que ele está sendo forçado a carregar. Assim, as gaiolas de porco-espinho não são uma solução ideal para os problemas de tanque de Putin. Mas a Rússia achou a ideia boa o suficiente para usar na Ucrânia. Isso nos leva a este mês, onde, em 26 de maio, a Euromaidan Press relatou o primeiro registro de implantação de um tanque porco-espinho na Ucrânia. E a primeira vez que a Ucrânia mostrou a Putin o quão inútil é a sua solução espinhosa. Curiosamente, essa primeira implantação não envolveu um tanque. Segundo David Axe, a Rússia aparentemente soldou uma carapaça em volta de um de seus veículos de combate de infantaria blindado de transporte de pessoal. A carapaça tinha longas cerdas metálicas que a Rússia esperava serem suficientes para parar qualquer drone first-person view ucraniano. As cerdas falharam. Imagens dramáticas publicadas no YouTube em 23 de maio pela elite da unidade de drones ucraniana. Os pássaros de Magyar mostram que alguns espinhos no topo de uma gaiola não são suficientes para parar um drone First Person View. As imagens começam por volta do minuto 4 de um vídeo de 10 minutos que a unidade lançou. A imagem mostra um veículo blindado de combate russo imobilizado parado na estrada. O próprio veículo é difícil de observar, obscurecido pela gaiola e enormes espinhos que se projetam de sua superfície. Isso por si só prova como as gaiolas de porco-espinho limitam enormemente a visibilidade do operador de um tanque. Um drone ucraniano sobrevoa um tanque atingido, examinando-o em busca de pontos fracos que um drone kamikaze First Person View explosivo poderia explorar. Segundos depois, o ponto de vista muda para o do drone First Person View. Ele se aproxima do veículo russo. O drone paira brevemente, se posicionando no ângulo perfeito para atacar. Então ele acelera. A visão do drone First Person View é perdida por uma fração de segundo. Pode-se ver que ele conseguiu passar pelos espinhos de porco-espinho. A filmagem volta para o drone de reconhecimento. O tanque russo explode em uma bola de fogo, jaula de porco-espinho e tudo. Fumaça sai do veículo após a explosão, que parece ter afetado a torre do tanque e é quase levemente contida pela jaula de porco-espinho. Isso também preocupará Putin. Se a Ucrânia conseguir colocar seus drones First Person View dentro das jaulas que ele está instalando nos tanques, as jaulas podem acabar concentrando as explosões na torre do tanque. Uma foto de outro ângulo revela o veículo em chamas. Os espinhos projetados para protegê-lo falharam em impedir o drone First Person View ucraniano de atingir seu alvo. Segundos depois, badabum, como exclama o narrador do vídeo. O tanque inteiro explode, deixando nada além de uma carcaça queimada, deitada em uma estrada na Ucrânia. Agora, existem algumas ressalvas a respeito dessa filmagem. A mais óbvia é que a Ucrânia destruiu um tanque porco-espinho estacionário. O operador do drone First Person View tem tempo para posicionar cuidadosamente seu drone antes de voá-lo para um ponto fraco e, claro, na armadura do veículo. Tais luxos não serão dados aos operadores de drones que lidam com tanques porco-espinho em movimento. Mas este trecho de filmagem também pode revelar uma estratégia que a Ucrânia pode seguir para destruir mais desses tanques.
Se eles conseguirem imobilizar os tanques usando minas ou armas semelhantes contra as quais uma gaiola de porco-espinho não protege, oportunidades se abrem para eliminar o tanque com um drone. A Euromaidan Press também aponta que os russos, que evacuaram o tanque antes dos drones da Ucrânia o encontrarem, cometeram um erro óbvio e francamente estúpido. Eles deixaram a escotilha do tanque aberta. O que parecia ser o drone First Person View voando para dentro da torre do tanque era, na realidade, uma imagem do drone sendo perfeitamente guiado para a escotilha aberta. Uma vez que um drone está dentro, uma gaiola de porco-espinho não consegue proteger um tanque. A explosão inicial ficou contida no veículo, com uma segunda sendo contida pela gaiola de porco-espinho. A Rússia tem estratégias de contra-ataque que podem tornar seus tanques de porco-espinho mais eficazes. Primeiro, treine as tropas para não deixarem as escotilhas dos tanques abertas. Isso tornaria os tanques imunes. Os melhores operadores de drones First Person View ainda podem explorar lacunas nas defesas, mas não é bom convidar um inimigo para dentro de um tanque. Além disso, evite campos minados para impedir que os tanques sejam imobilizados. Essa é uma ordem mais difícil do que parece. A Ucrânia entende que a única maneira das forças russas tomarem território vital é avançando pelo solo. Sabendo disso, a Ucrânia criou zonas de abate ao redor de alvos importantes na linha de frente. O Defense Express relata que o objetivo da Ucrânia é estabelecer uma extensa zona de abate que se estende por até 9,3 milhas da linha de frente. Essas zonas são inteligentes. A Ucrânia fortifica as rotas mais óbvias para os alvos da Rússia, usando arame farpado, dentes de dragão e minas. Se a força russa está tentando avançar por essas rotas, seus tanques ficam imobilizados. Desse modo, os tanques se tornam alvos fáceis para um drone First Person View, como no caso do tanque Porco-Espinho. Unidades russas inteligentes tentarão evitar essas defesas. Eles pensam que estão sendo inteligentes, mas na verdade estão sendo desviados para as zonas de abate criadas pela Ucrânia. Essas zonas são constantemente monitoradas e atacadas com artilharia, fogo e drones no momento em que unidades russas entram nelas. Muitas também estão repletas de minas anti-tanque, permitindo que a Ucrânia continue sua estratégia de desmobilizar um tanque antes de destruí-lo. Parece que toda a evolução tática que a Rússia faz é encontrada por uma mudança muito mais eficaz, feita pela Ucrânia. Putin introduziu tanques porco-espinho. A Ucrânia está usando suas zonas de abate para mostrar que os novos tanques russos não são tão protegidos quanto a Rússia alega. E tudo isso leva a uma pergunta-chave. Se os tanques porco-espinho já se provaram completamente inúteis, por que a Rússia está usando-os afinal? A primeira e mais importante resposta é que a Rússia está ficando desesperada. A Rússia está desesperada, pois perde tanques num ritmo acelerado e faz de tudo para retardar a destruição dos que restam no campo de batalha. Mesmo que isso signifique construir gaiolas absurdas que tornam seus tanques e veículos de combate ainda menos eficientes. Os números revelam o desespero da Rússia. Em 26 de janeiro, o United Kingdom Defense Journal relatou comentários feitos pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia sobre a enorme escala das perdas de tanques russos. De acordo com a Ucrânia, o período entre 24 de fevereiro de 2000 e 22 e 25 de janeiro de 2025 viu a Rússia perder impressionantes 9.859 de seus tanques, juntamente com mais de 20.500 de seus veículos blindados. O jornal nota que muitos dos tanques e veículos russos destruídos são abandonados por suas tripulações, como visto com o tanque Porco-Espinho, permitindo que a Ucrânia os destrua. Comandar os tanques operacionais, ou, em certos casos, retirá-los do fronte para exibição nas cidades ucranianas. Esse último uso deve ser devastador para Putin. Os tanques, que deveriam ser um sinal da superioridade militar esmagadora da Rússia, em vez disso, se transformaram em um símbolo da resistência da Ucrânia contra as forças invasoras de Putin. Os tanques Porcupine não estão ajudando muito a Rússia. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, as perdas de tanques da Rússia agora são de 10.860, pouco mais de 1.000 a mais do que eram no final de janeiro. Isso implica que a Rússia está perdendo cerca de 250 tanques por mês atualmente.
Putin está contando desesperadamente com jaulas de porco-espinho para salvar seus tanques porque a Rússia não consegue repô-los no mesmo ritmo em que os perde. Segundo Militani, durante grande parte da guerra na Ucrânia, a Rússia tem retirado tanques soviéticos de armazenamento. Isso não é surpresa para ninguém que tenha acompanhado o conflito. O que realmente preocupa Putin é que ele está rapidamente ficando sem esses tanques mais antigos. A partir de março de 2025, a Rússia está restaurando entre 3,5 e 4 vezes menos de seus tanques mais antigos do que estava antes. 2022. E a partir de fevereiro de 2025, Putin já havia retirado 2.069 tanques do armazenamento. Apenas cerca de 2.000 permanecem, diz Militani. Mas, mesmo esse número, não é tão favorável a Putin quanto aparenta. A fonte diz que a Rússia desativou mais de 4.000 tanques de seus estoques, que se acreditava estarem nas melhores condições técnicas. Os 4.000 tanques russos, que poderiam fornecer peças para os tanques a serem enviados para as linhas de frente, representavam cerca de 54% dos tanques adequados para a guerra que a Rússia possuía. A Rússia ficou com o resto de seus suprimentos, e o efeito disso está claro, afirma Militani. Entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, a Rússia retirou apenas 342 de seus tanques do armazenamento. Isso se deve não ao desempenho superior dos tanques russos em batalha, mas à escassez de bons tanques da Rússia. Compare os números, e fica evidente por que isso é um problema tão grande. A Ucrânia afirma que está destruindo cerca de 250 tanques por mês em 2025. A Rússia só conseguiu retirar 342 tanques do armazenamento ao longo de um ano inteiro, o que se traduz em 28,5 tanques por mês. Isso é claramente uma deficiência aqui. E as notícias não melhoram para Putin quando a atenção se volta para a construção e restauração de novos tanques. Em 2022, a Rússia afirmou que construía cerca de 120 novos tanques mensalmente. Essa afirmação não era totalmente precisa. Na verdade, estava construindo algumas dezenas de novos tanques por mês e restaurando tanques antigos. Essa taxa de restauração e fabricação caiu para 90 unidades por mês em 50 tanques por mês e depois para apenas 50 tanques por mês. Em 2024, em 2025, a Rússia está apenas construindo ou restaurando entre 30 e 35 tanques por mês. Novamente, os números não batem. E, como Militani aponta, cada restauração de tanque custa à Rússia ainda mais tanques que ela não pode mais enviar para a Ucrânia. Isso é claro com o T-80S, já que a Rússia praticamente esgotou os estoques desses tanques que precisava para restaurações. Adicione a tudo isso que a Rússia está construindo apenas cerca de 80 de seus tanques de batalha principais T-90M mais modernos por ano. E está claro que a Rússia não consegue acompanhar a grande escala de suas perdas de tanques na Ucrânia. As jaulas de porco-espinho são o último suspiro desesperado de uma Rússia que sabe que não vai conseguir manter seus constantes ataques mecanizados contra a Ucrânia por muito mais tempo. E isso leva a outra razão pela qual a Rússia espera que os tanques porco-espinho possam fazer a diferença. Seu ritmo de progresso na Ucrânia diminuiu enormemente. O Ministério da Defesa do Reino Unido revela os números. Os primeiros 3 meses de 2025 viram os avanços da Rússia diminuírem para um rastejar na Ucrânia. Em janeiro, a Rússia capturou apenas 126 milhas quadradas de território. Seguido por fevereiro, com 76 milhas quadradas conquistadas, e março, com apenas 55 milhas quadradas. Abril foi um pouco melhor para a Rússia, embora não muito. Ela conseguiu capturar 77 milhas quadradas da Ucrânia naquele mês. Com um pouco de matemática rápida, adicione esses 4 números, e o resultado é um total de 334 milhas quadradas capturadas durante os primeiros 4 meses deste ano. Observou-se que a Rússia está perdendo tanques a uma taxa de cerca de 250 por mês em 2025, resultando em um total de aproximadamente 1.000 perdas de tanques durante o mesmo período de 4 meses. Isso indica que há 2,99 tanques para cada milha quadrada da Ucrânia que conquista. Isso não é sustentável.
A lenta taxa de captura, somada aos enormes problemas de estoque da Rússia, sua falha em construir tanques suficientes e o fato da Ucrânia continuar destruindo muitos tanques mensalmente agrava a situação. E isso é uma receita para o desastre. As gaiolas de porco-espinho se resumem à Rússia tentando curar uma ferida aberta com um curativo. As gaiolas podem salvar alguns tanques, mas são tão desajeitadas e poucas que isso não importa mais. A Rússia está tentando salvar um punhado dos tanques, cada vez mais escassos que restam na Ucrânia. E a Ucrânia acaba de demonstrar que nem mesmo espinhos no topo de um tanque podem parar seus operadores de drones. Então, onde tudo isso deixa a Rússia? Resumindo, está procurando qualquer solução possível para resolver seus grandes problemas com tanques. As gaiolas Kolpe em 2023 foram apenas o começo, com as novas gaiolas de porco-espinho provavelmente sendo um caso de muito pouco, muito tarde. As ofensivas terrestres russas se mostraram ineficazes, especialmente na captura do território necessário para Putin vencer a guerra. Ele afirmou que a Rússia está usando veículos civis em muitos de seus ataques mecanizados. O exército russo está rangendo não sob o peso das jaulas de porco-espinho, mas sob o peso de seu próprio fracasso. Quanto à Ucrânia, ela mostrou que simplesmente continuará fazendo o que fez em todos os momentos durante a guerra até agora. Sempre que a Rússia introduz uma nova ideia no campo de batalha, a Ucrânia rapidamente mostra a Putin que tem um contra-ataque para torná-la irrelevante. O conceito de jaulas de porco-espinho já está morto na água, graças a uma combinação das zonas de morte minadas da Ucrânia e seus drones First Person View. O que mais a Rússia pode fazer para preservar o máximo possível de seus tanques de guerra? Deixe-nos saber o que você pensa. A resposta para essa pergunta pode estar nos comentários, junto com suas opiniões sobre a dramática destruição de um tanque porco-espinho russo pela Ucrânia. E inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, Oriente Médio e outras zonas de conflito pelo mundo.